E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui nos 6 temas. Vamos começar falando já de uma notícia que envolve um dos principais aliados do Dilma, a turminha da Rede Globo. Depois, vamos falar do Jair, um comparativo com o Dilma e alguns confrontos que estão acontecendo a nível de justiça, Polícia Federal. Isso é uma notícia interessante, que é o seguinte: se a CPMI sair do papel, se o Pacheco não ficar sentando em cima, a turma do Dilma já tá planejando qual vai ser, né, o contra-ataque. Depois vamos falar do rei do telequete. Tem uma coisa que eu comentei com vocês recentemente, e são as notícias ontem que eu falei, rapaz, eu acho que essa tese faz muito sentido, né? Parece que tudo que o Dilma tá fazendo é uma jogada ensaiada. Vocês vão entender bem, é um dos principais assuntos do vídeo de hoje. Depois eu quero falar com vocês de eleições 2024, muita coisa acontecendo, e saiu uma nota na manhã de hoje que eu falei, rapaz, como se conecta com diversos assuntos que estamos comentando recentemente, e envolve várias fusões partidárias que estão aí, né, pintando no ar. Depois eu quero falar do Dilma e do BD, na verdade falar de América Latina, falar da Venezuela, só que eu não sei até que ponto o Dilma ainda pode tomar qualquer tipo de decisão, né, sem pedir permissão pro BD primeiro. Tem algumas coisas interessantes e o choro da esquerda, e é um choro em relação ao Dilma. Estão extremamente satisfeitos. O Dilma traiu eles, né? Segundo vários comentaristas. E por fim, quero mostrar uma coisinha que não quero adiantar nada. Espero que dê tempo de mostrar, se não deixo pro vídeo de amanhã. Máscaras caindo pra valer. Mas vamos começar. Gente do céu, comentamos no vídeo de ontem sobre o resort lá na ilha de Boipeba, que tem entre os sócios, né, pessoas que fizeram o L, mas com força, fora todos os ataques descabidos, histéricos contra Bolsonaro por mais de 4 anos. E aí, a turma do IG, que é mais do que verificado, é o verificado dourado. A turma do IG soltou essa nota, que a manchete era o seguinte, ó: herdeiro da TV Globo pode estar envolvido em escândalo ambiental. Aí, essa matéria traz uma frase que eles colocaram aqui na descrição do tweet, que falava o seguinte, ó: já diz o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu acho que esse devia ser, inclusive, o lema do PT. O PT devia colocar isso, né, assim, PT, o partido do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É a definição maior do que ser de esquerda, ser hipócrita. A frase popular é muito usada pelas mães brasileiras ao dar uma ordem para os seus filhos. E vamos dar uma olhada, né? Não dessa matéria. Não vou dar entrada na matéria como um todo, mas assim, quando você abre a matéria do IG, você dá uma olhada, etc, tudo mais, eles estão comentando sobre o empreendimento, né, o resort lá em Boipeba. E aí citam várias coisas, explicam como é o caso, fazem uma retrospectiva. E essa história do resort chamou minha atenção, vocês vão entender por quê. Essa ideia não começou ontem. Não é que a turma resolveu agora que o Dilma tomou posse, tá, vamos comprar uma terra lá. Não. O negócio é mais estranho do que parece. Mas vejam só. A matéria lá do IG colocava um link para uma ONG, inclusive, ó, Grupo Ambientalista da Bahia, questionando o que está acontecendo. Aí fala, ó, o INEM autoriza desmatamento para instalação de condomínio de milionários em Boipeba. Mas a turma da esquerda tá em total silêncio. Uma coisa que é engraçada, quando eu faço alguns comentários críticos contra o Dilma, principalmente no Twitter, que é minha rede social, né, que eu favorito assim, de costumar usar, aquele assim de postar coisas, sempre aparece uma turma gigante tentando falar, mas e Bolsonaro isso, aquilo, outro. Eles tentam colocar algum tipo de notícia que aparentemente é boa. Aparece vários, né, apoiadores do Dilma nas minhas postagens. Quando eu falei dessa questão de Boipeba, eu postei a notícia e falei, e aí, Dilma? Teus amigos aqui, ó, a Globo e o Armínio Fraga. E aí, irmão? E aí? Vai deixar isso acontecer? Gente, não tinha basicamente nenhum petista comentando. Os petistas não sabem onde colocar a cara. Estão escondidos. Tá igual avestruz, né? Cavou um buraco e colocou a cabeça dentro. Olha lá, ó, a ilha de Boipeba vai virar ilha privada de veraneio de milionários, com a ajudinha do governo do estado da minha Bahia, que é governada pelo PT há vários e vários anos. Aí veja só, o que chama minha atenção é que assim, eu falei, rapaz, deixa eu tentar entender esse caso. Será que foi agora que o Armínio Fraga, junto com a turma da Globo, resolveu iniciar esse empreendimento?
Nesse resort? Eu falei, não é possível, vou dar um Google. Aí a mesma página da Eco, que é uma ONG de esquerda, extremamente crítica a Bolsonaro. Você vê, ó, 1º de abril de 2019, dia da mentira. Infelizmente é uma verdade. Paraíso privatizado em Ilha Baiana. Empresa de cultivo de frutas, planta condomínio em áreas protegidas por lei federal. José Roberto Marinho e Armínio Fraga são sócios. Comunidades são ameaçadas para que deixem seus territórios. Rapaz, indo pra cima do povo, mandando sair. Armínio, não faça isso, Armínio. Não faça isso, você faz o L. Mas, na verdade, fazendo L tá protegido, né? Pode fazer o que quiser. Nada acontece com quem faz o L. Aí eu falei, rapaz, que interessante, né? 2019 já se comentava sobre isso. Mas será que essa confusão toda não pode ser ainda mais antiga? E aí eu fui colocando alguns filtros no Google, tentando encontrar matérias mais antigas, mais antigas. E eu me deparei com uma notícia como essa, do dia 8 de dezembro de 2014. Uma matéria que vocês podem ver, né? O site bem antigo, assim, da Folha de São Paulo, né? Aquele tempo antigo, né? Da internet. A Folha tinha uma coluna que chamava Brasil com N e o tiozinho, que seria o país com todas as letras, né? A Folha de São Paulo escrita em espanhol. E aí tem essa notícia que era o seguinte, né? Eu vou trazer a tradução aqui, né? Para não ler o cara em espanhol. Olha a manchete. Boipeba, exemplo de prostituição ambiental. Rapaz. Aí falava tudo que estava acontecendo, a matéria descrevia como é a região de Boipeba, como era a ilha, descrevia como era a vida das comunidades, né, dos povoados, das pessoas que viviam por lá. Aí ele explicava todo esse cenário, aí depois, ao longo da matéria, falava assim, ó, diante dessa realidade, da realidade do povoado, um projeto urbanístico megalomaníaco no sul da pequena ilha, o projeto imobiliário turístico da Fazenda Ponta dos Castelhanos, financiado pelo empresário Arthur Bahia, pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e por José Roberto Marinho, membro da família dono do império midiático da Globo. O projeto ameaça destruir a paz e a preservação do modo de vida. Um eco-resort multimilionário para milionários, uma depredação em grande escala para criar no meio da pequena ilha 80 quilômetros quadrados, campos de golfe e o aeroporto que vai ocupar 20% de seu espaço. Assembleias públicas sem resultados, acordos sem cumprimento, desconhecimento perante as propostas das lideranças locais. Um estudo de impacto ambiental mentiroso, inconsistente. Olha o que era comentado. Aí o que eu acho estranho, e aí eu comento com vocês, e esta notícia, eu não sei, eu acho que eu vou ficar pegando esse tema, eu vou ficar remoendo ele até o Dilma se pronunciar. Gente, olha quanto tempo a coisa meio que estava travada, não saía do papel, estava travada. Era porrada, a imprensa ia pra cima, a imprensa colocava o dedo na cara, as ONGs, né, chegavam com tudo. Marina Silva, se eu não pesquisei pela Marina Silva, é capaz de a gente achar, quer dizer, não sei, né, a Marina sempre foi amiga do Armínio Fraga, a Marina vai fingir que não tava vendo. Mas, você vê, passou todo esse tempo, a coisa não avançava. Agora o Dilma vence, juntamente aí com o novo governo da Bahia, né, do PT. Agora que o Dilma volta, o projeto, né, começa a andar. Baita coincidência, né? Baita coincidência. Meu Deus do céu, coincidência demais. Isso não aconteceu no período do Bolsonaro. Teve que mudar. Agora que mudou, que é o Dilma, a coisa começa a avançar. Essa era a turma que fingia defender o meio ambiente, né? Tá bom. Gestão Dilma assina contratos milionários com indícios de cartel do asfalto. Precisa explicar mais alguma coisa? Não, né? É indícios. Como não tem nenhuma prova, é tipo o caso do Juscelino. Suposições. Suposições, a gente não vai condenar ninguém sem trânsito e julgado em 50 instâncias. Tem que ser 50 e ainda passar pelo Tribunal de Haia, Tribunal da ONU, os 3 Tribunal Internacional. Senão, nesse país, ninguém é culpado. Eu vou continuar avançando aqui. Falei pra vocês que tem algumas notícias aí, alguns confrontos entre
Dilmo, né, dilmistas, essa turma de Bolsonaro, você vê, olha só isso daqui, olha só isso daqui. O Dilma selecionou a dedo os melhores dos melhores para colocar em órgãos, né, do governo, estatais, agências reguladoras, assim, né, em locais que podem, sei lá, causar muita confusão ou ajudar a vida dos brasileiros, a depender do que a pessoa que está à frente daquela instituição resolva fazer. Só que o Dilma vai tendo alguns problemas, como por exemplo, ele está escolhendo algumas pessoas que, em tese, não poderiam assumir, segundo, né, alguns comentários, para falar, pô, aquela pessoa meio que não poderia assumir, porque a lei das estatais diz que essa pessoa tinha vínculo com o partido, né? Você tem que esperar aquele período de 36 meses para você poder assumir, né, uma função como essa. Aí o exemplo é o Paulo Câmara, o próprio Aloysio Mercadante, inclusive o Rogério Marinho acionou a PGR, né, para impedir a nomeação do Aloysio Mercadante. E aí, enquanto a turma do Lula não consegue avançar com a mudança na lei dos estatais, que o Pacheco ainda não conseguiu o quórum suficiente para aprovar o projeto, sai essa notícia. Suprema Corte interrompe julgamento da lei das estatais após pedido de vista do André Mendonça. Olha o Mendoncinha aparecendo para surpreender. O ministro André Mendonça pediu vista, neste sábado, da ação proposta pelo PCdoB contra vedações a políticos no comando de empresas públicas. O julgamento havia se iniciado na sexta-feira, em sessão do plenário virtual, e se encerraria no dia 17. Com o pedido de Mendonça por mais tempo para estudar o tema, não há nova data para o veredito. Aí você pode ser maldoso e falar, esse negócio aqui do PCdoB, de entrar com um questionamento sobre lei das estatais para derrubar os vetos de indicações de políticos para empresas públicas, isso deve ser algum plano para modificar. Já que o Pacheco não está conseguindo ajudar o Lula, a turma está tentando mexer via judiciário. Se você tem esse pensamento maldoso, saiba, você está certo. Pelo menos é o que diz a Folha de São Paulo. A ação no Supremo é vista como uma das alternativas do Dilma para abrir caminho para a nomeação de políticos para postos em empresas públicas. Vamos judicializar tudo, né? Isso porque em janeiro, lá para o dia 20, o Dilma falou mais ou menos assim, né? Não, olha só, temos que parar de ficar judicializando a política, né? Tem que aceitar quando perde, tem que resolver no legislativo. Olha a hipocrisia. Como a Folha mostrou, integrantes do governo defendem que as regras vigentes têm como premissa a criminalização da política. Porque ele fala assim, eu tendo nascido em resposta à Lava Jato. A Lava Jato pode ter inúmeros problemas, mas ela também mostrou que existiam inúmeros criminosos. Não é que a Lava Jato, ela pode ter ajudado na criminalização da política, mas se não tivessem criminosos, nada disso tinha acontecido, né? Mas tudo bem. Já especialistas em governança afirmam que enfraquecer a norma pode dificultar o combate à corrupção. Em manifestação anterior ao julgamento, o governo do Dilma desconsiderou os argumentos da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria era a favor da lei das estatais. O Dilma ignorou e enviou uma manifestação contrária para o Supremo. Em nota técnica, a Procuradoria afirmou que as vedações previstas na lei são juridicamente legítimas, razoáveis e proporcionais e visam evitar os conflitos de interesse, além de impedir que interesses político-partidários ou classicistas do ocupante de cargo de administrador prevaleçam sobre o interesse público. Em outro âmbito, ainda questões meio judiciais, né, porque envolve polícia, a Polícia Federal estuda pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. Que ele tem que prestar esclarecimentos. Tem que voltar. Senão vai pedir a prisão dele. É brincadeira, né? Falar o quê? Eu acho que eles estão doidinhos só pra achar uma justificativa pra pedir a prisão. Outra coisa que eu acho que também vale mencionar, você vê que o André Mendonça
Eu falo isso, gosto de reiterar várias vezes. Não acho que o André Mendonça é um nota 10, é um nome perfeito, é um nome que só faz acertar. Acho que é um cara que já errou, vai errar várias vezes ao longo aí desses anos, mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser um nota 7, quem sabe 7 pra cima, né? Acima da média. E você vê que, querendo ou não, ele destoa, né? Ele tem um posicionamento mais similar do Cássio. Destoa de outras indicações de outros presidentes. Você vê que as nomeações de Bolsonaro têm um perfil meio diferenciado, ainda que estejam longe de uma perfeição. PGR, muita gente criticou o Aras lá atrás. O tempo foi passando, muita gente começou a ver a coisa de uma forma diferente, até que começaram a aparecer até Aras Minions, né? Como Monsonaras, lá no Twitter, o perfil dedicado a apoiar Augusto Aras. Aqui não é o Aras em si, mas fala da Lindora, que acaba sendo, né, uma pessoa que foi alçada onde chegou por causa do Aras. Para PGR, Bolsonaro não cometeu crimes em reunião com embaixadores. Você lembra da reunião onde demonstrava algumas preocupações que ele tinha com algumas coisas que nem podemos mais comentar? Para Lindora, as falas de Bolsonaro, com quanto sejam questionáveis política e administrativamente as manifestações de Bolsonaro, pode ter, né, alguns questionamentos. Não se divisa de seu conteúdo potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, hábil a justificar a adoção de iniciativas persecutórias. Entendo, beleza, politicamente, administrativamente, vocês estão aí meio chateados, sabe? Mas falar em crime, gente. Crime de quê? Crime de quê? Ué, tá errado aqui essa matéria no Estadão não, viu? Não sei porque eu coloquei essa logo, essa matéria é do Metrópolis. Foi mal. Essa matéria é do Metrópolis. Olhei aqui e falei, por que tá o nome ali vermelho e a logo do Estadão? Botei errado. Primeira vez que eu me atrapalho nisso. Mas tudo bem. Já corrigi. Você vê, né? As indicações de Bolsonaro são um pouquinho diferentes. E é o que eu falei com vocês sobre a CPMI. O contra-ataque do Dilma, que ele planeja dar, né, nos bolsonaristas, caso a CPI saia do papel. Aí fala o seguinte, né? Caso ele não tenha êxito em retirar as assinaturas, etc e tudo mais, a bancada acredita ser possível conduzir o viés político da comissão para novos desdobramentos, chegando até o ex-presidente Jair Bolsonaro relacionando com os golpistas presos. A turma deve tentar fazer o quê, né? Vai falar o seguinte, que a bancada governista vai atuar para mostrar quem eram os invasores do dia 8, focar neles, mostrar que eles eram bolsonaristas e com esforços, inclusive, para chegar a um elo desses invasores com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eles devem fazer é o seguinte, convocar pessoas, convocar especialistas, utilizar o tempo de fala, aí pega alguma pessoa, ver se tem alguma foto com o Bolsonaro, isso, ver se já teve, sei lá, qualquer coisa junto, o vídeo, etc, tudo mais, e tentar colar a imagem, tentar costurar esse caminho. Eles vão tentar tirar esse proveito. Uma CPI começa de um jeito, como termina, ninguém faz ideia. Não sei se a turma do desgoverno consegue emplacar isso, até porque isso aqui meio que já era a narrativa que eles plantaram, quer dizer, plantaram não, pelo amor de Deus, corrigir aqui. Essa já era a narrativa que foi divulgada no próprio dia 8, no dia 9, nos dias seguintes, né? Ah, é Bolsonaro, é culpa de Bolsonaro, tudo tá acontecendo por conta de Bolsonaro, isso aqui, então, não é nada novo. Se eles virem com essa história assim, cara, vocês já falaram isso, beleza, vida que segue. Então, vamos dar uma olhada, mas a priori, essa daqui seria a ideia do contra-ataque do Dilma. Eu acho que não vai ter muito apelo, né? Mas vamos ver. Continuando aqui, história interessante. Recentemente, eu fiz um vídeo que eu falei e eu fiz um comentário com essa notícia. Antes dessa notícia, eu não lembro qual foi o vídeo, eu falei o seguinte, falei, gente, foi alguma coisa que envolveu o PT. Tinha falado duas coisas que envolveu o PT. Eu falei uma, que era uma das notas plantadas, eu falei, era do PT, eu lembrei. Teve um vídeo que eu falei que depois de um tempo, um amigo meu já tinha me dito, cara, que tem muita nota na imprensa que é nota plantada. Aí eu falei, depois de um tempo você começa a pegar, né, essa sensibilidade, você começa a ver que tem algo estranho em algumas notas. Esse mesmo amigo meu sempre fala, cara, diversas coisas que acontecem em torno do PT é jogada ensaiada. É o telequete, sabe? Aquela luta que finge que é luta, que o cara finge que tá quebrando a cadeira. Tudo armação. Tudo armação.
Aí eu falei nisso no dia seguinte, saiu essa nota do Globo, aí eu trouxe esse assunto mais uma vez pra vídeo, eu falei, gente, olha que notícia interessante. Era essa aqui que falava, aliados em ação combinada de Gleisi e Lula em embates da presidente do PT com integrantes do governo. A nota falava que a Gleisi tinha aqueles arroubos dela, gritava, e falava isso, aquilo, outro. Aí o Dilma aparecia e falava, calma, Gleisi, calma, não faça isso. E aí o Dilma, né, se pintava como um grande líder, um democrata, que acalmava as coisas, que realmente conseguia articular, né, colocar freios no PT. Isso mostrava um cara muito equilibrado. Eu falei, tudo armação. Tudo armação. E aí, ontem, saiu aqui um textinho, né, uma análise do glorioso Thomas Trauman. Eu sempre gosto de prestar atenção no que o Trauman está escrevendo. Já falei para vocês. O Trauman é ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci. Ou seja, ele conhece o PT por dentro. Aí ele soltou esse texto. O ministro enxadrista. Temor de Gleisi Hoffmann faz mercado financeiro apoiar gradualismo de Haddad. A turma do Lula falava, o que a Gleisi está fazendo é tudo acordado. Tudo pré-acordado. No dia 25 de novembro, Haddad foi enviado pelo recém-eleito presidente para representá-lo na Febraban. Sem sequer fazer parte da equipe de transição do governo e convidado secretamente para ser o futuro ministro da Fazenda, Haddad tinha pouca margem de manobra. Iniciou dizendo que estava ali apenas como porta-voz do Dilma. Na prática, repetiu as generalidades que o ex-presidente dizia enquanto candidato. O mercado, que, por auto-engano, acreditava na ressurreição de São Palocci, desabou. Haddad era um esquerdista de ideias obtusas que precisava ser parado. Dias depois, alguns banqueiros levaram a Lula a ideia de nomear Alexandre Padilha, que novamente, por alto engano, os financistas acreditavam ser a reencarnação de santo padroeiro da Faria Lima. 100 dias depois, Haddad é o novo Palocci. O Haddad que não prestava, só tinha ideia ruim, se tornou o novo Palocci. O mercado continua amargo por ter sido otimista demais com o governo do Dilma, mas passou a enxergar em Haddad o meio de ter previsibilidade e lucros no resto do mandato. É lógico que o ministro é ajudado pelas alternativas. Cada tweet de Gleisi Hoffmann, o artigo do André Lara Rezende, do Valor Econômico, lembra a turma da Faria Lima que, se eles acham que as coisas estão ruins, elas podem ficar bem pior. O Haddad não mudou. O Haddad não ficou mais inteligente. O Haddad não ficou mais esperto. O Haddad não começou a defender coisas que realmente vão funcionar. É que você vê, se não for o Haddad, vai ser a Gleisi. Vai ser o André Lara Rezende, vai ser o Luiz Mercadante, pô, é melhor ficar com o Haddad. Olha que interessante. A galera cria uma confusão, a galera pega o nível da discussão, joga lá pro nível do absurdo, aí chega... O André Lara Rezende joga pro nível do absurdo, aí a Gleisi Hoffmann aparece pra ultrapassar o absurdo, aí vem o Haddad falando besteira. O cara fala, pô, o Haddad só fala besteira. Melhor o Haddad. Melhor o Haddad. Semanas atrás, quando Gleisi Hoffmann conspirou publicamente para derrubar o Haddad, o mercado e parte do PT entenderam o risco. Olha só. Será, gente? Que PT que entendeu o risco? Tudo armação. Tudo armado. Que risco, rapaz? Você vê, ó, no final do dia, é pra esses bocó ficar assim, meu Deus do céu. O Haddad temos que defender, porque senão vai ficar pior do que já tá. Esse mesmo mercado acreditava que Bolsonaro ia destruir o país. Esse mesmo mercado já que Bolsonaro ia tocar fogo da Amazônia, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro, passou 4 anos, não teve nada. Acredito em qualquer coisa. Acredito que sai na cola do Merval Pereira. Ele leu o Merval Pereira e acha, meu Deus do céu, o Brasil, né, tá em estado de conflito. O exemplo mais nítido nesta mudança está na apresentação do futuro arcabouço fiscal. Em janeiro, quando Haddad apresentou o seu ajuste fiscal, a reação do mercado foi, no melhor dos casos, neutra. No melhor. Mesmo quando o ministro prometeu medidas de austeridade, etc. tudo mais, a reação variou entre o ceticismo e a descrença.
ninguém se empolgou com o Haddad. Agora, prestes a anunciar a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, Haddad já tem a torcida de grande parte dos bancos. A frase mais ouvida sobre o tema é que uma regra de médio prazo que o governo Dilma se esforça em cumprir é melhor que nada. Antigamente estava ruim, mas está tão absurdo. As opções ao redor são tão absurdas que o que a Haddad tem para apresentar é melhor que nada. Melhor que nada. De novo, o ministro é ajudado pela comparação. O fato da Glaze ter sugestões de um projeto alternativo e do Aloysio Mercadante ter autorizado Lara Rezende a organizar um seminário sobre o tema em abril indica, na opinião dos Faria Limers, que a alternativa ao plano de Haddad será mais frouxa. Então assim, cara, que venha do Haddad, o que tem é pior. E aí o PT, no final do dia, tá fazendo o quê? Ele tá polarizando entre si mesmo. O PT polariza a discussão entre si e ele pega um lado para ser o cúmulo do absurdo, pro lado que é ruim, parecer que não é tão ruim. É aquela história do bode na sala. Tu bota um bode no meio da sala, o cara chega, rapaz, tem um bode na minha sala. Tira esse bode daqui. Pô, mas queria tanto ter um bichinho de estimação. Um bode? Não. Tá, posso ter então, sei lá, um chihuahua, um cachorrinho pequeno? Tem aí um chihuahua, né? Um bode não dá. Compra um cachorro se tu quiser. Aí o cara nem queria ter cachorro em casa, mas entre um bode e um cachorro é melhor ter um cachorro. É o que a turma tá fazendo. Tudo jogo de cena. Essa notícia aqui, eu vejo da mesma forma. Uma tentativa de polarizar entre ambos os lados, para no fim, eles conseguirem o meio termo de ambos. Governo Dilma se divide sob pele das fake news entre cobranças de punição e transparência à plataforma. Ministro da Justiça, de um lado está o Flávio Dino com a visão mais punitivista em relação às plataformas. Do outro está a SECOM do Paulo Pimenta, que está focada em exigir mais transparência das empresas quanto aos seus algoritmos. Tu acha que o Paulo Pimenta ele é contra o punitivismo? Tu acha que ele é contra? Ele não vai querer punir. Ele não quer. O Paulo Pimenta não quer. E o Flávio Dino também não tem interesse do algoritmo. Não. Pelo amor de Deus, né? Vai me... Já a SECOM tenta formular um texto mais focado em exigir transparência das plataformas em como funcionam seus algoritmos. O que é que essa turma realmente quer? Se liga, ó. Há estudos relacionando o sistema de recomendação de vídeos do YouTube, que, por exemplo, né, o usuário ele é levado a consumir conteúdo cada vez mais extremista e antidemocrático. É o seguinte, como é qualquer algoritmo? Você assistiu uma coisa, sei lá, sobre videogame. Você assistiu o vídeo inteiro. Quando chegar ao fim, normalmente ele vai te sugerir outro vídeo de videogame. Aí tu começa falando de jogo, daqui a pouco tá falando de console, daqui a pouco tá falando de hardware, daqui a pouco tá falando de retrospectiva histórica dos videogames, falando de componentes específicos, jogadores, etc. Então tu começa a cada vez mais consumir conteúdo daquele tipo de assunto. É a coisa mais normal do mundo. A mesma coisa, você pega cara, vê um vídeo de direita, aí recomenda outro vídeo da turma da direita. E a direita, daqui a pouco o cara começa a conhecer o que a direita fala. O cara fala, pô, eu não tô sendo mais enganado, hein? Não estou sendo mais enganado pela esquerda. O que é que essa turma quer no final do dia? Que a plataforma pare de recomendar as pessoas de direita. É só isso. De forma bem simples. Não tem, Não, eles só não querem que conteúdos de direita sejam recomendados. Simples. É isso. Não adianta vir com balela. O texto elaborado pela SECOM também deve corrigir o que considera distorções do projeto, como o artigo que entende a imunidade parlamentar para as redes sociais. João Brant, secretário de Políticas Digitais, é crítico desse tipo de blindagem. O João Brant, inclusive, foi criticado por setores da esquerda, aquela esquerda nacionalista, apontando que ele teria ligações com algumas ONGs, que recebem patrocínio, inclusive lá de fora, né? Turminha dos Soros. Com tantas arestas a serem aparadas, o pele das fake news já é tratado pelo governo como insuficiente. Olha só, né? Olha só. Aí o governo, tá muito pouco. Eles reclamam pra jogar a régua lá em cima. Cara, eu tô começando realmente a ver que esse negócio do PT, nada é por acaso. Nada que essa turma pretende fazer é por acaso. O Estadão ontem resolveu escrever um editorial pra falar o óbvio, que a Frente Ampla era uma balela. O Estadão reforçando isso daí mais ou menos a cada 15 dias. Aí fala que a coligação do Dilma
não logrou reunir senão partidos de esquerda, não tem força. No segundo turno, né, venceu pelas margens mais apertadas desde a redemocratização e o Dilma perdeu no sul, sudeste e centro-oeste, né, e entre classes média e alta. Na Câmara, a coligação do Dilma teve 130 deputados, 5 senadores e 27 cadeiras disputadas. Longe de representarem um triunfo de uma frente ampla democrática, esses resultados sugerem que o grande desafio seria construir essa frente por meio de negociações, inevitavelmente, concessões distribuindo poder e articulando projetos de conteúdos mais moderados. Só que o governo só faz o oposto, radicaliza sem parar. Estamos vendo um Dilma até raivoso em determinados momentos. Quem diz é o Tasso Gereissati, que apoiou o Dilma, né? Aí não deixa de ser um tanto surpreendente eu que falo isso, do Estadão. Porque o Estadão fala que não deixa de ser surpreendente o Tasso Gereissati se diga muito surpreso com a radicalidade do governo Dilma na forma e no conteúdo. Olha o que o Estadão fala agora. O Estadão está tentando apagar todo o apoio que eles deram para o Lula. Não havia nada na campanha que autorizasse expectativas de que o PT teria revisto suas pretensões hegemônicas e seus programas retrógrados. Quando a direita falou isso, falaram que a gente era maluco. Não, que a frente ampla que vem aí pela democracia. Não havia nenhuma proposta que autorizasse supor que Lula adotaria o pragmatismo de seu primeiro mandato. Não, eles falaram que sim, que ia ser pragmatismo, que o Lula tinha previsibilidade, que o governo Dilma foi bom, que eles deram muito dinheiro. A turminha bateu palma para isso. Eliane Cantanhede, que escreve no Estadão, nossa, e é loucura. Não havia nenhuma retratação pelas políticas econômicas heterodoxas gestadas em seu segundo mandato e consumadas pela sua criatura Dilma. Mas a turma ficava falando, não, vai vir o Meirelles. Viu o Meirelles, Armínio Fraga. Eles defenderam. Nem pelas táticas empregadas no Mensalão ou no Petrolão, que mergulharam na maior crise moral da nova república. Mas a turma queria comparar, falar que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. Enfim, né? E olha o último. Nem pelo sectarismo virulento que o polarizou e abriu o caminho para a eleição da nêmesis petista Jair Bolsonaro. Pronto. Tinha que botar Bolsonaro no meio e colocar como um problema. Agora sim, o Estadão falou que o Dilma era um democrata, era a carta pela democracia. A carta da democracia, né, que é a carta do Lula, do José Gomes, teve apoio do Estadão. Venderam a ideia que o Lula era sim um democrata. Venderam a ideia que ele era o pacificador. Né? Ele vai vir, ele vai pacificar. Ah, agora tá aí, fingindo que nunca falou nada. Já no poder, o Diretório Nacional do PT, que é como se fosse um porta-voz do Lula, consolidou essa atitude em uma resolução eivada de ressentimentos e mentiras. O partido teria sido vítima de uma conspiração das elites e seu retorno ao poder é uma espécie de reparação histórica, que lhe dará a oportunidade de se vingar e implementar plenamente seus dogmas. Assim, a rigor, não se pode dizer que a Frente Ampla Democrática do Lula malogrou, porque ela nunca existiu, nem nas intenções do partido, muito menos nas suas articulações, apenas na retórica eleitoral. Mas, quanto mais o engodo é evidenciado, mais se mostra necessário construir uma verdadeira frente ampla democrática. No final do dia, o que o Estadão está tentando falar é o seguinte: o Lula não deu espaço que a gente queria, estamos tristes, a direita segue forte, independente se Bolsonaro está ativo ou não. O que Bolsonaro fez vai ficar de legado. Se Bolsonaro ficar calado por 4 anos, até 2026, a turma que apoia Bolsonaro vai, sabe, pelo menos continuar andando com algumas rodinhas. Vou tirar só uma rodinha, a gente continua andando. Muita gente já se despertou para muita coisa. Existe um legado nesse país, várias mentes que foram despertadas, continuam acompanhando tudo que está acontecendo. E aí o Estado está ganhando agora, como é que ele vai fazer? A turma do bem, a turma do centro, a turma da social-democracia, eles precisam se reorganizar. Quem sabe em torno da Simone Tebet, de outros nomes, porque com Dilma eles não vão ter espaço. Não vão brincar. Nesse videogame, né, o PT quer ter todos os controles. Você pode assistir. Se você quiser assistir, você assiste. Mas jogar, só eles.
Só a turminha vermelha. Aí vamos falar de eleição. Isso aqui é interessante. Interessante demais. E eu falei que se conecta com vídeos dos últimos dias mesmo, inclusive do vídeo de ontem. A começar, sem comandar capitais, PT enfrenta entraves no plano de expansão em prefeituras. O partido começa a definir estratégias para eleições municipais do ano que vem, mas esbarra em falta de lideranças locais e em acordos já alinhavados com legendas aliadas, como, por exemplo, apoiar o Boulos. Embora esteja com o governo federal nas mãos, o PT sofre com a falta de lideranças locais. Quando você olha hoje para a política, quem é o nome forte do PT das novas gerações? Que fala, que repercute? Não tem. A turma hoje na esquerda, que fala, que tem engajamento, é a turma do PSOL. O PSOL tem uma agenda que eu discordo, acho que 100%. Eu acho que não concordo literalmente nada com o PSOL. Nada. É a turma mais woke que tem no Brasil. É a turma do PSOL. É a agenda woke personificada no partido. O PT não tem. Qual é a agenda do PT? Bater continência porque os americanos mandam. Bater continência porque a Globo defende. É isso. Não tem mais apelo. O PT tem um Dilma só. Que tem, né? Aquela aura. Não, olha só, né? O operário perdeu um dedo. Salvou o Brasil. Tirou os pobres da miséria. E os pobres continuam pobres. É o que tem. Só tem isso. Só tem isso. Grave essa informação. Grave que a gente vai voltar nela. A turma da Veja soltou essa nota falando o seguinte: os planos do MDB, partido com mais prefeitos no país para a eleição de 2024. E eles falam, óbvio, um bom desempenho em 2024 é trampolim para resultados expressivos nas eleições de 2026. Então ela está preocupada, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar passar. A força do MDB ainda reside aí. Está todo mundo já preocupado, com os olhos virados para a eleição de 2024. Vai juntando na mente. Aí veja só. Federação entre União e PP pode impactar negociações do MDB com o PSDB. Além do impacto na relação do Palácio do Planalto com o Congresso, especialmente com o Centrão, o possível acordo entre os dois partidos pode acabar impulsionando as negociações por uma outra federação que uniria o MDB com o PSDB e Cidadania. Os MDBistas, que ocupam os ministérios do Planejamento, dos Transportes e das Cidades, trabalham para quebrar resistências do tucanato à federação. A aliança é vista como uma saída para revigorar os partidos com vista às eleições de 2024, 2014 mais 2024, e projetá-los à disputa presidencial de 2026, mas também como meio de fortalecê-los no Congresso diante de bancadas mais robustas de outras siglas. Aí fala o seguinte, incluindo os mais de 100 deputados do União Progressista, como deve se chamar a aliança entre União e PP, que, diga-se, também tem entraves. Olha só. O União e o PP querem inicialmente fazer essa federação e depois, quem sabe, até fundir o partido. Você teria um partido gigantesco. O MDB, o PSDB e a Cidadania, juntos, todos juntos, se juntar todo mundo, dá 60. Se tornaria a quarta maior bancada. Isso já pensando na federação. Você teria a Federação União-PP, com 108. Você teria o PL, com 99. Depois você teria o PT, que tem 73. Aí você teria essa quarta federação. 4 grandes blocos. Para poder realmente ter força, né? Voz, conseguir interferir nas disputas do Congresso. E olha como isso, basicamente, já começa a colocar o Brasil num cenário onde você tem 5, 6 partidos políticos. Além dessa turma, aí no quinto lugar você teria o PSD do Kassab, que tem mais de 50. Você tem o Republicano, que está com uns 40 e pouco. E você tem o resto da esquerda. Aí tem o PSOL, etc e tudo mais. Acho que ficaria com 8 partidos. Por quê? Porque PDT, Solidariedade e o PSB também já estão se juntando para formar uma nova bancada. E aí, olha só. União contra o PT. E não é a União Brasil. É a união do PSB, do PDT e do Solidariedade. Eles estão trabalhando também para formar uma federação. E teria, em tese, 2 objetivos. Primeiro, angariar força no momento difícil
eles saíram menores das urnas. E o outro é ter tamanho para fazer frente ao comportamento hegemônico do PT. O PT é destrutivo. Ele não deixa que outros nomes cresçam. É que o pessoal é radical. O PT não tem como controlar o pessoal. E o pessoal tem apoio, né? Todas as ONGs, todos os institutos. O pessoal é demais. Dirigentes dos 3 partidos avaliam que, embora seja um suporte para o governo do Dilma, tiveram pouco espaço na formação do Ministério do Dilma, ademais, sofreram fogo amigo do PT. Então a turma já está pensando. Então você vê quem está migrando, basicamente teremos 8 partidos com a verdadeira representatividade, né, no Congresso brasileiro. Aí você vai ter os bem menores. Podemos deve se juntar com algum desses, não vai desaparecer, não vai conseguir cruzar a cláusula de barreira. O partido novo vai ficar lá, vai ter seu tempo, sei lá, 3 deputados, 4 deputados, não vai sair muito do lugar, vai ficar meio que travado nisso. E acabou. Vai ficar nessa. E o resto vai ser aquele satélite do PT. PCdoB, né, PV, aqueles partidos naninha que ficam ali ao redor da rede. Vai sobrar. Tá indo ali para 8 partidos. Fica muito mais fácil, né, de você fazer algumas composições. E a turma já está se juntando aqui pensando, a gente não teve um bom resultado na eleição de 2026. Temos que nos unir, pensar em um projeto, para dar algum tipo de direcionamento, uma coisa ou outra. Aí você pega tudo isso e soma com essa notícia fresquinha que saiu 5 da manhã de hoje. E aqui que a coisa se conecta com o vídeo de ontem e o vídeo de alguns dias atrás. Por federação com PSB, o PDT pode apoiar a candidatura de Tabata à Prefeitura de São Paulo. A federação que está sendo costurada por PSB e PDT não deve afetar os planos da Tabata de ser candidata à Prefeitura de São Paulo. Embora ela tenha saído do PDT em 2019, trocando farpas com dirigentes do partido, o presidente do Diretório Paulista, o Antônio Neto, afirma que o desentendimento da cúpula com a parlamentar não seria um motivo de oposição à candidatura dela. Abre aspas, nós temos divergências, mas ela é uma grande deputada. Não fazemos política olhando pelo retrovisor. Neto admite que a parlamentar é o nome mais forte para o cargo dentre os quadros das duas legendas. No PSB, porém, o clima ainda é de desconfiança sobre a real vontade do PDT em apoiá-la. Tabata quer apoio de Geraldo Alckmin na empreitada. E deve ter. No final do dia, o que eles querem, no fim, é colocar a Tabata para ser a vice do Boulos. E sendo a vice do Boulos, tentar passar aquela ideia que o Boulos é um cara bem moderado. Veja como nasce uma espécie de um novo PSOL. Eu não sei nem que vai ser diferente, talvez um PSOL com um discurso um pouco menos radical. Só um pouquinho menos. Mas as pautas são as mesmas, só o discurso que é um pouco mais controlado. Essa turma nova. E olha que interessante. Olha quem fez questão de entrar em campo para defender a Tabata Amaral, o Antônio Neto. E esse aqui que é um ponto importante. Você lembra desse print aqui? Eu já trouxe 2 vezes, inclusive no vídeo de ontem. O Antônio Neto. Aquele que fez um estardalhaço na internet. Depois que uma turma me convidou para um bate-papo no Spaces e eu não falei nada demais. E aí tentaram fazer assim um escarcéu diante do que estava acontecendo. E aí explicar para vocês. Nessa esquerda brasileira que tem hoje, né, o que se chama de esquerda, esses partidos e tudo mais, tem aquela turma mais esquerda raiz, tem... Dentro da esquerda raiz tem uma turma que é marxista mesmo, que é fácil eles acreditam, né? Sei lá, luta de classe, toda aquela questão marxista. Você tem a esquerda woke que tá aí, tem mesmo, né? Bem identitário as coisas. E você tem uma turma dentro da esquerda, que é uma turma, sei lá, que ainda é de esquerda em si, tem diferenças, comentei sobre diversas ontem, eu acho que eles são coletivistas no final do dia, eles acabam passando o pano, fechando os olhos para algumas iniciativas que vêm lá dos comunas, né? Outras coisas que não dá para eu acho que não dá para defender. Só que eles ainda têm algumas pautas
Que eu acho que alguns brasileiros falam, não, beleza, faz algum sentido. Eles falam que eles se denominam como nacionalistas, trabalhistas. Grande parte desses nomes, em termos de político, você fala assim, não, que inclusive foram candidatos, você vê assim que o nome mais famoso deles, que tem assim uma projeção, que se classificaria hoje como nacionalista, é o Aldo Rebelo. Tá no PDT. A turma que me chamou para bater um papo, tinha inclusive uma das pessoas que estava no Spaces, era do PDT. Era dessa ala mais nacionalista. Junta com o que estamos comentando nos últimos dias. Como existe uma tentativa da esquerda de blindar o Dilma de críticas da própria esquerda. Não é de críticas da direita. Eles não se incomodam se a turma da direita falar, ó, olha para a inflação, olha o que o Dilma está fazendo aqui, olha o Dilma tentando emperrar a CPMI, olha com que o Dilma está se alinhando, olha o Dilma... Não, tá de boa. Qual o problema dessa turma? É que a turma da esquerda demonstre que o Dilma traiu eles nas pautas que eram caras. Aquelas pautas, não, que o cara era o anti-imperialista, que o Dilma ia colocar o BRICS em primeiro lugar, e que isso, e que aquilo outro. Aí olha só, a turma woke tá apoiando a Tabata do Lema, woke, e olha só, olha quem tá defendendo. Então, pra mim, tá mais do que claro que o maior temor da esquerda hoje é tirar a máscara do Dilma e mostrar que, acima de tudo, ele traiu a esquerda que o elegeu. Mas vamos continuar. Só uma notícia aqui rápida. Aqui é Paraná Pesquisas, assustador, e espero que a direita tenha bastante inteligência nas eleições do ano que vem. O Boulos está com 32% dos votos agora. Isso porque não tá com a Tabata de vice. A Tabata sozinha tem 5%. Se você jogar os dois, é 37%. 37%. Aí você vê nomes como Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit, Kataguiri. Tu acha que os eleitores desses aí não poderiam votar numa chapa Boulos Tabata? Espero que a direita encontre um nome que consiga levar a prefeitura de São Paulo. Cair na mão do Boulos com a Tabata, meu Deus do céu. Aí veja, mais agenda woke no Brasil. Como seria se homens fossem extintos? Um mundo só de mulheres é possível, segundo a ciência. Você já acha, tenho certeza que essa manchete é absurda. O texto é grande, faz várias explicações de por que é possível um mundo só de mulheres, segundo a ciência. E a conclusão final, para você entender, é o seguinte, ó. Eu só vou ler já as últimas frases. Dadas todas as críticas à masculinidade tóxica e à agressividade e brutalidade masculina, talvez esse seja um bom caminho para a humanidade. E então, todos os dias serão o Dia da Mulher e o feminicídio desaparecerá. Ou seja, é um texto que realmente acha que é bom o desaparecimento dos homens. É o tipo de texto que sai no Estadão. É o tipo de pauta que essa turma está avançando. Essa turma tenta avançar com as pautas. Só que, olha só, tem mulher cervejeira aqui? Se esse post chegar a 3.000 comentários, eu lanço um curso. Tem 234. Essa postagem foi paga para ser promovida, né? Ter o alcance expandido. Você paga pela rodar. E não consigo pegar nem 300 comentários. Essa turma tenta empurrar essa agenda goela abaixo do povo. Bota dinheiro para isso acontecer. Não vai. Não vai. Mas imagina a Tabata e o Boulos como prefeito e vice-prefeito de São Paulo. Enquanto eles tentam, botam dinheiro para a coisa avançar. Quer ver a opinião do ser humano comum? No vídeo de ontem, eu trouxe essa postagem aqui de um perfil, é americano esse perfil, que é contra a agenda woke. Ele tinha postado o vídeo do Nicolas, legendado em inglês. No vídeo de ontem eu mostrei que o tweet tinha um pouco mais de 1 milhão de visualizações do tweet e o vídeo tinha
500 mil visualizações. Agora tem 1.600.000 visualizações o vídeo. E o tweet em si foi visualizado 4,5 milhões de vezes. Você consegue entender? Esse daqui pago, o da Ambev do Lehman, 234 comentários. Esse é o medo dessa galera. Essa agenda ali não consegue avançar. É tudo que eles querem. Mas vamos lá. Vamos continuar. Acho que o último tema que eu queria muito falar, vou deixar para amanhã. Saíram várias notícias sobre o Dilma e a Venezuela. A primeira delas é a seguinte. Na verdade, é uma notícia que não saiu no Brasil. Só saiu na Venezuela. Planos bem importantes serão conhecidos nas próximas semanas, diz o Maduro sobre o encontro com Celso Amorim. O ditador da Venezuela comentou neste sábado a reunião com o chefe da assessoria especial da Presidência da República ocorrida na quarta-feira. No Brasil ninguém falou disso. Mas o Maduro, né, falou para a população em rádio e TV. Não, vem coisa boa aí. Confia. Olha essas duas notícias. E se questiona se não tem algo estranho. Vê se não tem algo estranho por aqui. Primeiro, Amorim se reúne com Maduro e lideranças de oposição? Oposição? Missão foi organizada em sigilo, mas acabou revelada pelo presidente venezuelano em uma publicação nas redes sociais. Olha outra notícia. É o mesmo tema. O governo Dilma quer ser ponte entre Maduro e oposição venezuelana. Gente, olha só. Vocês acham normal? Eu sei que é um diplomata. O cara que é diplomata, ele tem que ser, né, maleável. Tem que ser bom de jogo de cintura. Mas tu consegue conceber? Fala assim, não, eu vou nos Estados Unidos pra me encontrar com o Bidê. E depois que eu me encontrar com o Bidê, eu vou me encontrar com o Trump. Tá entendendo? Assim, faz sentido na tua cabeça isso? Tu vai se encontrar com um, depois tu vai se encontrar com outro. Ou a oposição é de mentirinha, ou tem uma coisa muito estranha acontecendo. Mas beleza, guarda isso por hora. Tomando a Folha de São Paulo, repercutiu algumas falas aí do Celso Amorim. Ele descreveu um cenário inédito de incentivo à democracia. Em 20 anos de contato com o país, nunca vi um clima tão grande de incentivo à democracia. Agora, realmente, o Maduro está 100% democrático. Espera-se que o país vizinho tenha eleições em 2024, enquanto Maduro tentará se firmar por mais 6 anos no poder. Não há um calendário para o pleito e cresce a pressão de atores que vão dos Estados Unidos à oposição local para que Caracas assegure eleições livres e competitivas. Eu acho engraçado, sabe? O Bidê está preocupado com a Venezuela. Mas tudo bem, né? Não tem porque também não tá. Só acho estranho. As manifestações do regime são dúbias. Nesta quinta, um dos principais assessores do chavismo, o José Rodrigues, que lidera uma Assembleia Nacional de fachada, diz que qualquer acordo sobre as eleições requer a retirada de sanções econômicas internacionais. Né? Falando assim, nossa, os americanos retiraram as sanções, a gente resolve. E nos últimos tempos, algumas movimentações também chamaram bastante minha atenção, como a volta das negociações aí, né, entre Estados Unidos e Venezuela no que diz respeito à compra de petróleo. Depois que estourou lá o conflito na Europa, né? Aí eles esqueceram que o Maduro era ditador. Beleza. Aí veio essa postagem. Gringa Brasília. Direto eu gosto de ver o que essa menina tá falando. Eu já percebi que ela já acordou pro fato que o Dilma traiu eles. Esquerda que tá comentando. Acima de qualquer suspeitas. Não falei para vocês que os Estados Unidos estão usando o governo do Dilma para mexer na Venezuela? A visita da comitiva do Brasil foi sobre isso? Vejam esse tweet do Wilson Center, Brazilian Institute, que é uma agência do governo dos Estados Unidos. Lula poderá ter um papel em ajudar a encontrar e avançar a situação na Venezuela. Quem falou isso? O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O presidente Lula poderia desempenhar um papel de estadista internacional e encontrar uma maneira de levar as coisas adiante para o bem dos venezuelanos e da região. Guarda isso na cabeça. Eu quero trazer essa nota aqui da Folha de São Paulo, que eu acho que você não vai achar que é tanta maluquice se eu não mostrar algumas coisas antes.
Olha essa manchete, sensacional, 10-10. Mesmo sem projeto, Lula terá sucesso se frear a extrema-direita. O importante é derrotar Bolsonaro. Quem falou isso é Paulo Arantes, professor sênior do Departamento de Filosofia da USP. Por isso que a USP está do jeito que está. Ele diz que nunca foi tão a favor de um governo. Neste episódio, ele diz não ter certeza se o Dilma vai conseguir chegar ao fim do ano no Planalto. Vai cair antes do fim do ano? Eu acho que não. Ou cumprir todo o mandato. E que seu governo já terá tido sucesso se for capaz de adiar o eventual retorno da extrema-direita ao poder. Transformar a preservação da Amazônia em um negócio rentável pode ser o melhor instrumento para Dilma comprar tempo em um cenário de desaceleração econômica e pressão política. Vamos avançar. Aí tem uma das perguntas lá, né, que o cara da Folha de São Paulo fez pro cara. Foi um textão, né, você disse que esperava tudo e não esperava nada do governo, fez uma crítica, etc, tudo mais, dá uma lida aí. Como está vendo à luz disso, o governo do Dilma, né, nesses 3 meses? Ele fala lá no final o seguinte, né? Foi uma vitória assegurada. A vitória do Dilma foi assegurada porque o BD e uma parte da Europa Ocidental tinha interesse em que ele ganhasse. E que Bolsonaro era uma roubada. O cara de esquerda, o apoiador do Dilma, está falando pra você, ó. Ele ganhou. Quem assegurou a vitória do Dilma foi o Biden. E uma parte da Europa. Terminou isso. O Lula volta porque os americanos mandaram N recados. Olha, não avança o sinal porque nós fechamos a torneira de vocês. Vocês vão ser um câncer, serão párias mundiais. O cara tá falando que os americanos mandaram N recados. Ó. Vamos eleger o Lula, viu? O problema é que para que ele continue a afastar o período do retorno, né, do segundo strike, né, que é uma possível volta de Bolsonaro, é necessário que tenha dinheiro. Para ter dinheiro, não tem mais commodity. Tem o quê? A Amazônia. Aí ele depois disse, não, que ele vai chantagear, vai pedir dinheiro para salvar a Amazônia, né, e etc. Beleza. Aí veja só. Vamos ficar aqui, a gente comentar esse post. O cara da esquerda falou, não, o BD apoia o Lula, né, 300%, o Dilma veio aqui e tudo mais. Tem diversas coisas acontecendo, todo mundo batendo palma. Isso aí, Dilma. Dali. Gente, qual a chance do Dilma ir lá na Venezuela e falar, ó, os americanos é amigo, Maduro, vamos lá visitar o BD, Maduro. Esquece revolução. Esquece negócio de revolução. Esquece negócio de Foro de São Paulo, pô. Descobriu um negócio novo agora chamado SG, Maduro. É só tu falar que tu é SG que tu vai virar do bem. Tu tem um pedaço da Amazônia também. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos fingir que tem oposição. Não, deixa a oposição ganhar aí, Maduro. Tá de boa. Gente, vocês acham? Eu faço uma previsão. Do jeito que as coisas estão, é capaz de ver nos próximos meses Maduro pedindo desculpa, os Estados Unidos falando, não, é pelo bem de tudo, né? Vamos relevar alguns erros, etc e tudo mais. Vamos começar a retirar algumas sanções da Venezuela. Esquecer aqueles, né? Aquelas recompensas, né? Aqueles pedidos de prisão contra o Maduro. Não é tudo resolvido, é tudo mais, mas Maduro, curte a vida aí, faz o que tu quiser, né? Tá de boa. Se quiser se reeleger de novo, se reelege aí, mas vamos organizar aqui o jogo, pô. A Amazônia é nossa, como diz o John Kerry. A Amazônia, o que o John Kerry quer é chegar lá na Venezuela e falar, a Amazônia é nossa, o petróleo também e tudo mais. Tá estranho. E a própria esquerda tá falando, ó o que tá rolando aí, viu? Ó o que tá rolando. Aí veja. Lula, líder multipolar dos BRICS. Eu acho que nenhum de nós da direita
diferente da turma da esquerda, acha normal o Xi ser reeleito assim, de forma unânime. Olha só, um país com mais de 1 bilhão e 400 mil habitantes, na verdade só votam as pessoas do partido, são perto de 3 mil pessoas, e todos os votos foram para ele, né? Baita regime democrático e plural. Tudo bem, acho que ninguém acha isso normal. Só que o Dilma sempre bateu palma, né? Não, nossos aliados. Toda vez que tinha uma coisa no governo Bolsonaro, ele ia pra cima. No momento atual do mundo, vocês devem estar observando alguma coisa, devem ver algum tipo de notícia. O conflito entre a América e os comunas, ele tá quente. Ele tá num patamar, né, elevado. Aí tem as questões ligadas a Taiwan, etc e tudo mais. Mais uma crítica aqui, ó, da turma da esquerda. Falando o seguinte, pô, peraí. Quando o Bidê se elegeu, o Dilma fez questão de entrar em campo, desejar os parabéns, e ele não era nada. Não era nem presidente na época, não era em 2020. Agora, o Xi, que em tese é amigo dele, se elegeu e ele não faz nem um tweetzinho. Aí ela fala, ó, pô, pelo menos posta um tweet aí, né, protocolar, né, de cortesia, pô, desejando boa sorte. Isso era o mínimo, né? O que tá acontecendo? Eu acho que o Dilma tá alinhado aí com os Estados Unidos, viu? E nos Estados Unidos, na verdade, é o Partido Democrata. É o Partido Democrata. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo de mostrar umas coisas pra vocês. E aí, vejam só. Vejam só isso daqui. Pepe Escobar, Leonardo Atucci. Uma live longa do Brasil 247. Um site acima de qualquer suspeita. Olha alguns comentários. O Pepe Escobar ele começa a ficar até nervoso no meio da live, tendo que comentar sobre o que o Dilma anda fazendo. Voltar essa matéria aqui na tela, você falou do G20. No G20 houve um encontro do Sergei Lavrov com Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro. E a Rússia disse que compreende a posição brasileira sobre o conflito na Ucrânia. Voto polêmico, eu queria te ouvir sobre isso, foi o voto na ONU do aniversário de 1 ano da guerra na Ucrânia, né? Eu queria primeiro te ouvir a respeito do voto brasileiro, por que o Brasil é o país que se distanciou dos BRICS, e essa posição diplomática da Rússia de compreender a posição brasileira. Eu refleti sobre isso nas minhas caminhadas matutinas aqui, Leonardo. A minha primeira impressão é que eu não queria nem falar sobre isso. Porque ou eu seria linchado no Brasil, ou... Mas muita gente me perguntou. É extremamente delicado, porque se eu for falar realmente o que eu acho, eu vou ser linchado no Brasil. Fuck it. Esse vídeo tem 5 minutos. Você conseguiu sentir o drama? Esse cara é o analista de geopolítica mais respeitado pela esquerda brasileira. Ele fala assim, eu não posso falar o que eu acho. Se eu falar, eu vou ser cancelado. O que que tu acha que tá passando na cabeça dele? Tem 5 minutos. Eu vou mandar o vídeo lá no Telegram. Vocês podem assistir. Tu acha que esse cara tá contente com o governo do Dilma? Tu acha que ele tá contente? O analista de geopolítica mais respeitado pela esquerda tá falando, ó, se eu der minha opinião sincera e depois ele dá, ele fala, eu vou ser cancelado. Ele não consegue reconhecer o que o governo brasileiro está fazendo. O Dilma traiu o movimento. Aí depois, olha o comentário que tá na tela ali, ó. O Brasil não teve outra saída. Biden cobrou a ajuda. Isso aqui é outro pedaço, olha o que ele disse. Desculpa, você teve essa compreensão de que, como você falou, os russos e os chineses compreendem que o Brasil está cercado pelo imperialismo. Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre as motivações, e você foi diplomático quando você falou das motivações. Você vê hoje, então, uma capitulação do governo Lula, uma submissão, quer dizer, como é que você qualificaria? Quer dizer, uma falta de liberdade para uma política independente? Desculpe, Leonardo, caiu. Você pode repetir? Acho que caiu a sua voz. Eu ia te perguntar exatamente sobre as motivações desse voto. Você falou, o Brasil não ganha nada, e o Brasil perde credibilidade junto à Rússia e China. Ao mesmo tempo, você falou que Rússia e China têm a compreensão sobre a fragilidade da posição brasileira neste momento
diante do cerco imperialista, né? Você vê que, na sua opinião, já houve, então, uma capitulação na política externa? É muito cedo, Leonardo. Eu, você e todos nós esperamos que não. Mas o cerco, nossa, o cerco, isso, exatamente, esse voto, foi no dia seguinte ou pouco depois, me corrija se eu estiver errado, o Cristo Redentor envolto na bandeira da Ucrânia. Foi na sequência, né? Alô? O Cristo Redentor foi no dia do aniversário, um dia depois do aniversário, ou foi no dia 24 ou dia 25, não me lembro. Sim, ok. Tudo isso tá na lista, Leonardo, vocês todos. Não se esqueçam que no deal mafioso da parte dos suspeitos de sempre, que foi fechado antes, inclusive, da vitória do Lula e depois elaborado pelo Jake Sullivan ao vivo, né? É uma série de mini capitulações e é uma série de ordens que vêm diretamente da matriz. Ordens que vêm da matriz. Um governo soberano como o governo brasileiro jamais faria um negócio desse. Mas de jeito nenhum. Deal é negócio. O negócio foi fechado de antes. As ordens estão vindo da matriz. Um governo soberano jamais faria uma coisa dessas. E só pra encerrar, eu achei engraçado. Eu falei, porque ele falou Kim, eu falei, no meio da live, eu falei, tá falando de mim? Não. Era um perfil. Olha o superchat. Infelizmente, o governo brasileiro está infestado de agentes do Jorge Soros. Coríbico tem razão. Coríbico é aquele cara que eu trouxe uns textos. Trouxe um texto, inclusive, ontem, mostrei pra vocês, do PCL, tô falando, gente, tem que saber o que tá passando na cabeça da esquerda hoje em dia. Tá um caos, a esquerda está rachando. Aí isso aqui já mais ou menos tem 1 hora de live. O Pepe começa a ficar nervoso, já, porque ele não aguenta mais falar verdades. Você vê que ele tá assim, um choque. Ele tá passando por um choque de identidade, porque essa turma achava que o Lula ia vir, ia fazer, ia acontecer, ia, sabe, resgatar todos aqueles ideais da esquerda nacionalista. Não. O Dilma tá batendo continência pro bidê. É o que tá acontecendo. Olha como ele fica nervoso. Tem um comentário aqui do Kim sobre o Coríbico, daquele famoso livro da Guerra Híbrida, que tem feito duras críticas ao Brasil, dizendo que o Brasil teria traído os BRICS. Você leu o Coríbico? Como é que você avalia o trabalho? Eu não comento outros, porque... Não, eu só comento 3 ou 4 de altíssimo nível. O resto eu nem me dou o trabalho, desculpe. Não. Eu não tenho tempo para isso. É porque ele tem repercutido muito no Brasil, exatamente defendendo uma tese de que teria havido uma traição aos BRICS, né? Bom, o Miguel fala assim... Não, eu não vou comentar por várias razões. Primeiro, eu não li. Segundo, não me interessa. E terceiro, se ele falou isso, eu espero que ele tenha evidência. That's all. Coríbico, que eu saiba, não entende muito de Brasil. Mas bom. Não, anyway, mas o que ele falou também não é tão diferente do que você falou, né? O que você falou... Leonardo, I'm sorry. Eu não tenho tempo. E não me interessa. Desculpe. Eu tenho que ler gente muito séria o tempo todo. Eu não tenho tempo para essas coisas. I'm sorry. Eu estou pedindo desculpas a todo mundo. Não, tranquilo. É porque, na verdade, a posição dele não é tão divergente. Pessoal, tu acha que ele não lê esse texto? Tu acha que ele tá nervoso assim? O Coríbico, pelo que eu sei, isso aqui... Tu acha que um monte de gente não tá perguntando a ele? Esse texto rodou. Esse texto rodou tanto que tem gente pagando superchat no Brasil 247 pra falar da tese do Coríbico. O pessoal não tá aguentando a chuva de verdades. O Dilma traiu toda a esquerda brasileira. É inacreditável. O Dilma traiu o Brasil. É o governo mais antinacional que já passou, né? Acho que em todos esses 500 anos. Nunca teve um presidente tão contra o Brasil quanto o Dilma. É o que tá acontecendo. Traiu, assim... Traiu, a direita nunca traiu, né? Porque a direita nunca quis. E a esquerda que achou que ia, né, ser aquele mar de rosas, ele traiu essa esquerda, traiu a turma que esperava a frente ampla. Enfim, né? Ninguém tá contente. Ninguém. Talvez os bancos. A Globo, Armínio Fraga. E só. Enfim, o vídeo ficou longo, mas eu queria mostrar esse final. Eu vou dar esses vídeos completos lá no Telegram.
Vocês podem ver eles na íntegra com coisa. O primeiro vídeo tem 5 minutos, por exemplo. E é isso. Essa semana, creio que eu terei boas novidades. Devo anunciar com uns 2 dias antes, mas creio que terei boas novidades essa semana. Pode aguardar. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem o P da descrição. Compartilhe esse vídeo, com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã e ver vocês também. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!